Pô, me dá só a água que está aí, por favor. Esqueci. Meus irmãos, nós temos meditado sobre esse tema, desenvolvimento da maturidade, porque ficou de oferta aqui uma madeirinha aí, muito legal. Nós temos meditado nesse tema, desenvolva a maturidade, porque a maturidade, ela não é uma opção para a gente, ela é uma convocação, um chamado, ela é um desígnio. Por exemplo, Adão, ele foi formado adulto, mas Adão não era um ser humano pleno, ele era um ser humano com todo o potencial para o desenvolvimento da plenitude. Mas o Adão não era um ser humano já terminado. Embora ele era adulto, o Adão não era um ser humano terminado. Por exemplo, Adão não tinha menor chance de escolher não cair. Adão não tinha menor chance em escolher não cair. Como assim, pastor? Quer dizer então que Deus decretou que Adão iria cair? Não. O que Deus decretou? Que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus decretou? Coma de todas as árvores, e entre as árvores havia a árvore da vida. A árvore da vida. Adão não tinha escolha em, não comendo da árvore da vida, não cair. Adão tinha uma decisão a tomar: ou eu como da árvore da vida e amadureço, cresço, ou eu vou cair. Ou seja, nenhum de nós pode escolher não ficar infantilizado e não repetir os erros, sem que você se alimente da árvore da vida. Você não tem escolha. Você sempre repetirá os seus comportamentos, tal qual um animal que, embora ele possa sofrer lá punições, sanções, quebrar a cara, mas por conta da pseudo-recompensa, ele acaba voltando ao mesmo lugar e caindo na mesma armadilha, sempre. Por isso que não é muito incomum você ver as pessoas envelhecendo e cometendo os mesmos erros. A gente chega a perguntar assim: cara, será que fulano de tal não vai aprender? Os anos estão passando, e a pessoa ficando velha, e ela praticando as mesmas coisas, e fazendo as mesmas coisas. Ela não tem escolha. Ela vai repetir, vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. Por quê? Porque é um decreto divino. Qual é o decreto? Sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim, o que se tem é um ser humano adulto, infantilizado, que sempre se repetirá nas histórias. É só uma questão de tempo. Acontece umas coisas na vida dele, ele dá lá uma chorada, dá uma segurada na onda, mas daqui a pouquinho o que ele acontece? Ele volta para as mesmas coisas, para as mesmas coisas, para as mesmas coisas, para as mesmas coisas. Alguém já viu isso? Em algum lugar? Alguém já viu? Por isso, comer da árvore da vida é uma decisão que eu tenho que tomar. Caso contrário, eu não consigo escolher não pecar. Eu vou lascar minha cara.
Eu vou me repetindo na história. A ponto da gente, às vezes, dizer, olha, eu desisto, porque quando eu vejo, eu estou fazendo a mesma coisa, a ponto da gente também desistir do outro. Porque Deus decretou. O que Deus decretou? Deus decretou que a vida funciona nele. Deus decretou que a vida funciona por ele. Deus decretou que a vida funciona para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Por isso que esse homem infantilizado, até quando ele vai buscar a Deus, ele vai buscar a Deus na obviedade da divindade. Qual é a obviedade da divindade? O poder. Poder. Aí quando buscamos um culto, seja ele de matriz africana, seja ele de matriz gospel, a gente sempre vai buscar Deus para solucionar os nossos problemas. A gente sempre vai buscar uma liturgia não pedagógica, que vai nos levar a compreender e a viver e nos conscientizarmos do nosso papel, da nossa vocação e da nossa missão no mundo. Não, nós sempre vamos tentar buscar um culto que fale as nossas emoções, que nos agrade, que nos seja aprazível aos nossos olhos, de maneira que a gente faça o que a divindade quer, para que a divindade nos dê o que nós desejamos. E isso não interessa se você está fazendo despacho na esquina, ou se você está fazendo despacho aqui na gasofilaço, ou em alguma outra forma aí de campanha que a gente faz nas igrejas. Quando alguém faz um despacho na esquina, o que você acha que ele quer? Agradar a divindade, para que no fundo, a divindade faça a vontade de quem depois? De quem? Dele. Quando a gente às vezes dizima, quando a gente às vezes vai num culto, quando a gente às vezes faz um sacrifício, muitas vezes a gente faz assim, tirou a foto aí Deus, está vendo? Está vendo? Agora o Senhor me abençoa, vê se o Senhor resolve aquele negócio que a gente tem conversado aí constantemente. Por quê? Porque criança não ama pai, criança ama o cuidado que recebe, criança ama a atenção que recebe, criança ama a fraldinha trocada, a barriguinha cheinha. A gente se apaixona porque a gente é Zé Ruela mesmo, mas o que a criança deseja, não tem problema nenhum nessa fase, porque ela é criança, é natural da criança, na fase infantil, fazer isso. Ela não ama pai, ela ama peito, ama alimento, ama cuidado, natural, porque é a fase do desenvolvimento humano que o ser é egocêntrico. Mas essa criança só vai aprender a amar, e quanto é sacrificial a relação de um pai com um filho, de uma mãe com um filho, quando ela adultece e tem os filhos dela. Aí ela vai ver, rapaz, como é que mamãe criou 10 filhos? Como é que foi lá para aquele negócio todo, papai alimentar aquela turma toda, como foi difícil. Aí que os filhos vão ganhando consciência do quanto os pais se sacrificaram por eles. Mas enquanto eles não se tornam pais, eles vão amando o cuidado. O que você vai na casa de sua mãe? Olha que eu adoro a comidinha da mamãe. Você não vai lá para cozinhar para mamãe. Você vai lá para... Fala aí, irmão. Você vai lá para comer a comida da mamãe. Não é isso? E se tiver que levar mamãe e papai no médico, começa... papai e mamãe eu tenho mais que fazer, tem isso, tem aquilo outro e tal, e a gente começa a desculpa. E quantas famílias a gente conhece que os irmãos ficam empurrando a responsabilidade de levar um pai e uma mãe mais velho um para o outro,
Mas domingão para encher a barriga, fala aí como é que é, irmão. Está todo mundo lá. Então a nossa maturidade não é uma opção, é uma decisão que você tem que tomar. Ou você se posiciona em Cristo Jesus para desenvolver a maturidade, ou você vai se repetir na história, vai se repetindo 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 na história, até chegar um tempo que nem Deus aguenta mais você. Chega, vem embora, vou poupar teu sacrifício. Não estou dizendo que você vá para o inferno, nada disso, mas estou dizendo, olha, chega para tu, chega para tu, você está prestando um desserviço, porque você foi feito para iluminar, para ser luz, para ser sal, e você não cresce, você acha que na força da tua vontade dá, você acha que a fé é comportamento, você acha que a fé é como arrancar arame farpado no peito? Não é. A fé é uma dimensão do sobrenatural, a fé é a dimensão do Espírito. A fé não fala do que eu tenho a receber de Deus, a fé fala de tudo aquilo que eu já recebi de Deus, e tendo a consciência daquilo que eu já recebi de Deus, agora eu ponho-me a me sacrificar em favor dos meus irmãos. A Bíblia não é um livro que vai te ensinar os macetes, não quero usar essa palavra para não soar ofensivo, mas por favor, só entenda como pedagogia, só isso, tá? Não é para ofender os nossos irmãos de matriz africana, mas a fé não vai te ensinar rituais de magia, fica melhor assim, eu ia falar outra palavra, ficou melhor assim. A fé não vai te ensinar rituais de magia, a fim de que você possa aprender os macetes aqui na Bíblia, para que você receba de Deus aquilo que você pretende. Não, a fé fala daquilo que você já recebeu. Deus amou o mundo de tal maneira que já deu o seu Filho. Aquele que nem ao seu próprio Filho poupou, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Nem olhos viram, vamos lá, irmão, nem olhos viram, nem os ouvidos, vai, o que o Senhor preparou para nós. E a gente está pensando isso numa condição futura, ou a gente está pensando isso numa condição eterna revelada na história? Como é que a gente pensa isso, irmão? Como é que a gente canta as musiquinhas? O melhor de Deus ainda está? Você cantou muito já nas igrejas. O melhor de Deus ainda está por vir. Você já cantou e tudo, chorou e tudo. Não, o texto vai lá e diz, mas Deus nos revelou quem era o melhor de Deus que estava por vir, e Deus nos revelou. Cristo é o melhor de Deus. O que poderia haver de melhor de Deus que não o seu próprio Filho entregue a nós e por nós e em nós? Já veio. Então a fé não é para revelar o que você tem a receber. A fé não fala de quanto amor você vai receber. A fé fala do amor, do quanto do amor você tem a entregar. A fé não fala de quanto abraço você tem a receber dos irmãos. A fé fala de quantos irmãos você precisa abraçar, que são irmãos difíceis, complexos, e que você tem o papel e o chamado de abraçar, porque você também foi abraçado, sendo difícil, complexo e problemático. Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Amém ou não? Ué, amém, irmão, amém? Porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós o que? Gente boa?
Era assim, irmão? É assim que está lá escrito na Bíblia? Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós o quê? Sendo nós o quê? Pecadores. Então é gente ruim. Gente ruim. Olha para o teu lado aí. Olha para o teu lado. Pode olhar para o teu lado aí, irmão. Olha aí com fé. Gente ruim. É ruim, cara. É ruim. Não presta, não. Romanos capítulo 3, a partir do verso 10, vai dizer assim: não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, a garganta é um sepulcro. Você crê na palavra, irmão? Quem crê nessa palavra? Amém, irmão? Isso é a sua descrição no seu estado pecaminoso? Você crê nisso? Então, gente ruim. Entendeu, irmão? Gente ruim. Então, quando nós fomos amados? Quando a gente se converteu? Não. A gente foi amado quando a gente ainda não era convertido. Pecador miserável, irmão. Pecador miserável. Por isso, a Bíblia não veio para te ensinar o que você tem a receber de Deus. A Bíblia veio para te ensinar o quanto você agora, que já recebeu de Deus, o quanto você tem para entregar para os seus irmãos. Aleluia, irmão! Amém, irmão? Mas rapaz, se fosse assim, notícia maravilhosa, irmão. Eu estou te dando uma notícia de Deus e tu está assim, boca aberta. E é isso, o quanto você tem quanto você tem a entregar. Entregar. Por isso, vamos meditar na palavra, para a gente, isso é só a introdução, tá? Para a gente poder ler o texto. A gente ainda vai ler o texto. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, meu irmão. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso de número 15. Colossenses capítulo 1, verso número 15. Colossenses capítulo 1, verso número 15. Achou? Leiam para mim, por gentileza aí. Vamos lá? 1, 2, 3, já na sua versão. Colossenses 1, 15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criação. Amém? Aí o texto de Isaías vai dizer: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, formosura, nada que nos atraísse. Irmão, um Deus que te ensina um macete para que você possa receber o favor dele, é um Deus que tem uma beleza? É. Qual é o macete? O que eu tenho que sacrificar para eu receber o teu favor? Se eu aprender o que manipula o divino, eu controlo o divino, meu irmão. Ó que coisa bela! Ó que coisa bela! Se eu aprender o que manipula o divino, ai de você se tocar no ungido do Senhor. Ó, Saravaida, e vai por aí vai, meu irmão, ai de você. Porque eu aprendi agora o macete de manipulação dos anjos, mano. Eu ordeno até anjos em culto e tudo mais. Só que o Deus descrito na Bíblia não tinha uma beleza estética. Na estética, você só consegue descobrir a beleza se você aprofundar na natureza ética da essência do Cristo. Você entendeu? Eu sei que não. Sem mergulhar no Espírito, você não consegue ver beleza em ser socorro, em ser amparo,
em ser auxílio. Sem mergulhar em Cristo, você não consegue ver beleza em orar pelas madrugadas, pelos sofrimentos dos seus irmãos. Você entendeu? Sem mergulhar na natureza, na essência do Cristo, você não consegue enxergar beleza em você ser socorro bem presente na hora da angústia. De quem? De quem? Do seu irmão. Você consegue ver beleza enquanto você está passando por sufoco e você tem socorro bem presente. Você consegue ver beleza em você receber amigos, mas não necessariamente você não sabe ver tanta beleza em você ser amigo. Amém, irmãos? E sabe aonde está a beleza da amizade? Em Cristo Jesus? Em que você vai ser tanto amigo, que você vai ser traído por Ele. Aleluia, irmão! Gente, estou dando a notícia do céu para você. Jesus era amigo de Judas? Mais ou menos muito? Muito ou não? Muito amigo de Judas. Então a gente olha para Jesus, para a gente aprender a não ter amigos que nos traiam, ou a gente olha para Jesus para a gente aprender a ter amigos que vão nos trair? Hein, irmão? Hein, irmão? Para que a gente olha para Jesus? Para a gente aprender a não ter amigos tóxicos? Ou para que a gente aprenda com Jesus a ser amigo de gente tóxica, a fim de que nós sejamos amigos para eles, sem que necessariamente eles sejam amigos para nós, mas nós entregamos para ele, a tal ponto deles poderem nos trair. Então, a fé em Jesus não é para você ser poupado de uma traição. A fé em Jesus é para você ser traído sem ficar com raiva. Aleluia, irmão! Gente, é sério, irmão. Você está achando que eu estou brincando? Vamos dizer junto? Aleluia! Amém, irmão? É isso, rapaz. É isso. É isso. Isso é belo? Isso é belo? Você vem na igreja, você aprender assim, para você ouvir de um pastor maluco que vai lá e fala para assim, você veio aqui para você aprender a ser traído, e fique alegre com isso. Amém? E tem que ficar alegre, porque a Bíblia fala assim, olha, bem-aventurado és tu, quando mentirem, vos injuriarem, vos perseguirem, e disserem todo mal contra vós, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E ele ainda fala assim, bem-aventurado, seja um cara mesmo assim, muito alegre, fica alegre. Aí do texto ainda continua assim, alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande será o vosso galardão, irmão. Quem está contente aí com essa notícia, irmão? Então, quando você ficar traído, não é para você falar assim, Deus, o Senhor sabe tudo que eu fiz para aquela pessoa. Aí Jesus vai olhar para você assim, quanto eu me doei, quanto eu me sacrifiquei, eu fui amigo, eu fiz tudo isso por você, e você já me traiu quantas vezes, miserável? Para com isso aí, vai amar seu irmão, para de palhaçada, levanta, aleluia, irmão. Gente, é notícia boa, rapaz, é notícia boa, porque a fé me tira de frescura. A fé me tira esse negócio assim, o Senhor, não. A fé me põe num caminho de entrega. Por isso, Jesus Cristo, Ele veio para nos ensinar a sermos humanos, como o humano deve ser. Jesus veio para partilhar conosco a essência da vida,
Não é para que a gente olhe para ele e tente imitá-lo, sendo nós de uma natureza diferente da dele. Não, ele veio partilhar conosco a sua natureza, para que agora, participando da sua natureza, a gente viva a vida que a gente viu nele. A vida que a gente viu nele é a vida que está reservada para nós. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância não é uma vida que dura, é uma qualidade de vida que nós vimos em Cristo Jesus. É amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio, tudo aquilo que a gente viu que é fruto do amor gerado pelo Espírito Santo de Deus. E que tem mais, que a gente viu lá na pessoa de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Por isso, meu irmão, Cristo é essa nova matriz que vai dar origem a nós, revelando para nós quem nós somos destinados a ser. Por isso, ele nos substituiu em todos os lugares que nós perdemos. O primeiro Adão estava no Éden, estava no jardim de Deus. O primeiro Adão estava no ambiente de Deus, estava lá, no ambiente de Deus. E no ambiente de Deus, o primeiro Adão cai na idolatria. O que é idolatria, como a gente falou na semana passada? Idolatria é você se mover segundo uma outra voz que não é a voz do Espírito Santo de Deus, que não é a voz de Deus. Quantas vozes movimentam você? Ou melhor dizendo, quantas vozes te agitam? Te agitam. Porque o que é movimento? Trabalho, a definição física de trabalho é força mais movimento. Força mais deslocamento. O que é trabalho? É uma força que vai gerar um deslocamento de uma condição A para uma condição B. Tem muita gente que não vai sofrendo transformação, não sai da mesma condição, ela fica ali em torno de si, como um cachorro correndo atrás do rabo. Os anos vão passando, o tempo vão passando, e ela não amadurece, ela não cresce, ela não adultece. Os anos estão passando e cada vez mais, ao invés dela evoluir para a vida, para o amadurecimento, a gente continua vendo só formas sofisticadas de um mesmo comportamento infantilizado, só cada vez mais velho. O primeiro Adão perdeu lá, ouvindo, dando ouvido a uma outra voz que não era a voz de Cristo. Por isso Jesus nos substituiu em todos os lugares. Jesus nos substituiu no batismo. A Bíblia vai dizer para nós, lá em Mateus, capítulo 3, abra aí sua Bíblia por gentileza, Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, verso 13 a 15, Mateus 3, verso 3 a 15 diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João. Mateus 3, a partir do verso 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por enquanto. Por que Jesus disse deixa por enquanto? Porque eu estou aqui como substituto de toda a humanidade. No primeiro Adão, todo mundo ficou paralisado num estado, embora adulto, infantilizado. O segundo Adão veio colocar a gente em movimento novamente. Em movimento em qual direção? Na direção da estatura, do crescimento, da maturidade, da plenitude, daquilo que significa ser humano. E não um animal que pensa.
O ser humano, sem o Cristo, ele é um animal que pensa. Então ele não é um ser humano, ele é um ente humano, ele é uma entidade humana, cuja a categoria do seu pensamento é o ventre. Então ele usa a sua racionalidade apenas de forma inteligente para dar vazão a todos os seus instintos e todas as suas intuições. Mas ele continua se parecendo muito mais com um animal, a ponto da ciência chegar e olhar, cara, o ser humano é um animal que pensa só. Mas, biblicamente, o ser humano criado por Deus não é um animal, não é uma entidade, não é um ente. É um ser em evolução, sim. E aonde ele termina, aonde ele é concluído, aonde ele está acabado? Em Cristo. Em Cristo ele está concluído. Você e eu fomos destinados, como princípio da criação, a sermos como Cristo. Caso nos recusemos a isso, você vai ser um animal que pensa. E tu vai sempre pensar, sabe aonde? A partir do seu ventre. Tudo que você faz, vai fazer pensando em você, mais um pouquinho, quando sobrar um tempo, você vai pensar em você, cara. Tem jeito, você casa pensando em você, você namora pensando em você tem filho pensando em você adota pensando em você não adota pensando em você faz planejamento familiar pensando em você. Compra casa, vende casa, busca a igreja, sempre pensando em quem? Em você. E a gente vai fazendo. Isso é um animal que está sempre se movendo, querendo sobreviver. Enquanto Deus nos chamou para a gente viver. Eu vim para que vocês tenham vida. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Jesus nos substituiu no batismo, porque lá, quando nós saímos do deserto, quando nós saímos do Egito, como nação, quando nós que estávamos lá, pedagogicamente, figurativamente, com a nação de Israel saindo do Egito, nós que pecamos, figurativamente, parabolicamente, tanto o fenômeno de saída, atravessando o Mar Vermelho, quanto o fenômeno de caminhada pelo deserto com a nuvem sobre nós, aquilo é um simbolismo do batismo. Por exemplo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. A partir do verso 1, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados. Aonde? Aonde eles foram batizados? Na nuvem e no mar. E mesmo sendo batizados na nuvem e no mar, morreram no deserto? Caíram em tentação no deserto? Caíram. Então Jesus veio substituir o ser humano no batismo. Jesus é o batizado pleno. Entendeu? Jesus, ele nos substitui no deserto. Por que ele nos substitui no deserto? Porque nós fomos colocados no paraíso, no lugar de Deus, e no lugar de Deus nós demos ouvido ao diabo. Jesus foi levado para o lugar do diabo. Aonde é o lugar do diabo? No deserto. Por quê? Porque no deserto é um lugar de não vida. No deserto não tem amizade.
No deserto não tem comida. No deserto, o que tem no deserto é morte. É morte. No deserto não tem água. E neste lugar de deserto, porque no deserto, no lugar da morte, tem hierarquia, tem disputa de poder, tem brigas, tem rixas, tem tudo aquilo que é morte. Aonde o diabo habita? Aonde o diabo habita? Aonde tem morte, aonde tem briga, aonde tem inveja. Aonde o diabo habita? Aonde tem hierarquia de um sobre o outro. Aonde o diabo habita? Aonde tem o ego predominando as relações, é ali onde o diabo habita. Para onde Jesus foi levado? Jesus foi levado para o ambiente do diabo. Porque depois que Jesus foi batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. E lá no deserto, Jesus venceu o diabo. Venceu. Venceu o diabo como? Ouvindo a voz diretora do Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. Eu me movimento pela palavra que ouço do meu Pai. A voz que me movimento não é do meu ventre. Irmãos, por que o diabo esperou? Jesus não foi para o deserto jejuar. Jesus não foi para o deserto fazer um jejum de 40 dias. Amém, irmão? Alguém falou assim, eu quero, pastor, fazer o jejum de Jesus. Eu falei, é mesmo, hein? Qual é o jejum de Jesus? Não, está lá, vou fazer 40 dias. Eu falei, aonde que está escrito que Jesus fez jejum de 40 dias? Não, irmão. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo a fim de ser tentado. Qual era a única vantagem que talvez o diabo podia ter sobre ele? Sobre o corpo, irmão. Sobre o corpo mortal. Porque pelo Espírito ele não poderia ter vantagem. Porque o Espírito de Jesus é um Espírito vivificante. O primeiro Adão era a alma vivente. Ele não, ele era o Espírito vivificante. Então o diabo, malandro que só, vou esperar. Você acha que ele veio na primeira semana? Não. Você acha que ele veio na segunda semana? Não. Você acha que ele veio na terceira semana? O que os anjos faziam com Jesus era dar água, só. Não veio na terceira semana, não veio na quarta semana, 40 dias depois ele veio. Como é que você acha que estava o corpo de Jesus? Depois de 40 dias sem comer. Estava moído, meu irmão. Em frangalhos. É agora. Agora ele está pronto. Vou arrebentar com ele. Rapaz, tu não é filho de Deus? Tu está aí com fome. Tadinho, rapaz. Se Deus fosse realmente bom, você acha que Ele ia deixar você? Porque quem colocou Jesus naquela condição, irmão? Quem levou Jesus para o deserto? Foi quem? Foi quem, irmão? Foi quem? Fala aí, irmão. Foi o Espírito Santo, gente. Foi o Espírito Santo. Quem você acha que te coloca muitas vezes umas furadas? Hein? Espírito Santo, meu irmão. Espírito Santo, rapaz. Espírito Santo te coloca umas furadas aí dessa daí. Aí vai lá, te coloca, e aí? Aí você acha que o diabo vem de primeira? Não. O diabo vai esperar você estar moído, arrebentado. Meu irmão, você está lidando contra um bicho milenar. Ele estava no Éden. Ele estava na corte egípcia. Ele estava com os babilônicos, com os assírios. Ele estava com Alexandre o Grande, com Nabucodonosor, com os Césares. Ele estava lá no Império Romano. Aí tu acha, espertalhão, que tu na mão vai encará-lo numa disputa de poder e vai vencer?
O embate não é de poder. O embate é de autoridade, de natureza. Nós pertencemos a uma natureza diferente da natureza diabólica. Eu não me movo pelos meus desejos e pelo meu ventre. Eu me movo pela voz do meu Pai. Pela voz do meu Pai. Nem só de pão viverá o homem. Você está entendendo, irmão? Jesus substituiu a gente no deserto. Aonde nós estávamos no paraíso, com tudo de bom, e perdemos. Para onde Jesus foi levado? Para o lugar do diabo e venceu. Jesus nos substituiu, meu irmão, no batismo, no deserto e na morte. Jesus nos substituiu na morte. A Bíblia vai dizer para a gente lá em Romanos capítulo 4, verso número 25. Deixa eu achar aqui também. Romanos capítulo 4, verso número 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Jesus nos substituiu no nosso lugar de morte. Por isso que a Bíblia diz que Ele venceu a nossa morte. Jesus nos substituiu na morte que nos era merecida. Jesus nos substituiu na árvore, porque a árvore que nos dá sabedoria, crescimento, desenvolvimento é a árvore da sabedoria. Por isso que a Bíblia vai dizer que Ele é escândalo, porque Ele é a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é um escândalo para o mundo. Por que um escândalo para o mundo? Porque tudo que todo mundo faz está sempre voltado para a sobrevivência, para a supressão das suas carências. O homem tem medo de abandono, e todo medo é um medo de morte. E regido por esse medo, ele vai tomando suas decisões, seus comportamentos e suas atitudes. Por que tu vai se enveredar agora nessa cama? Por que você vai se enveredar agora nessa oportunidade aí que você está tendo? Se eu deixar passar no seu dia de amanhã? Por que às vezes a gente gasta desordenado ou guarda desordenadamente, sem propósito nenhum? Eu tenho medo de acabar, então vou meter logo a cara. Então eu tenho medo de faltar, então eu vou guardar demais. Aí não consegue nem comer a pizza. O medo vai levando a gente a tomar as nossas decisões. Jesus nos substituiu no nosso estado de tolice. Você está entendendo? Jesus nos substituiu no inferno. A Bíblia diz para nós que Ele tomou a chave da vida e da morte. Ele desceu às regiões mais baixas da terra, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus nos substituiu lá. Lá também. Ele nos substituiu lá. Jesus nos substituiu em todos os lugares em que nós perdemos. Mas para quê? Para quê? Não é para você viver assim, uhul, aleluia, agora é só eu comer, beber e me regalar para a direita, para a esquerda. Não. Hã? Fala aí, Jorge, nós estamos em casa. O que você falou? Eu e Jesus e mais ninguém. Não é. Jesus fez tudo isso para dizer assim: eu sou a sua matriz, agora a sua vida é contada a partir de mim. Você estava destinado a perecer no deserto,
Você foi colocado num paraíso, e no paraíso você deu ouvido à serpente, e de lá foi expulso. Você foi tirado de uma condição cativa, e mesmo sendo tirado de uma condição cativa, mesmo sendo batizado, você cai no deserto. Você estava merecedor, você era merecedor da morte. Eu fui lá e venci a morte por você. Você estava destinado ao inferno. Era este o teu lugar, o inferno, porque quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Todas as pessoas que não estão em Cristo, elas estão no inferno, ainda não no Hades, não no lago de fogo e enxofre, mas já estão no inferno. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é que vai ao inferno e tira as pessoas de lá, porque as portas do inferno não prevalecem, e o inferno tem várias portas, do analfabetismo, do abuso, da violência, da droga, da destruição familiar. São várias portas que o inferno tem, não é só uma, e é a igreja que vai lá. Você está entendendo, irmão? Então, para que Jesus viveu isso? Para dizer assim: ou a sua vida é contada a partir de mim, ou a sua vida vai ser contada em Adão. Você só tem uma decisão, você não tem escolha. Ou você vai tocar a vida como Adão, é sobrevivência, tudo que você vai fazer é sobrevivência, é tentando garantir condições, vai ter amigos regidos pela sua carência, quando eles toda amizade, irmão, preste atenção aqui em nome de Jesus, toda amizade tem que passar por um teste de decepção. Entendeu, irmão? Toda amizade tem que passar por um teste de decepção, senão essa amizade é corrompida. Entendeu? O cara tem que dizer um não. O cara vai marcar contigo e vai furar, e não vai. E na hora que você mais precisar dele, sabe o que vai acontecer? Ele não vai estar lá. Porque a amizade verdadeira é aquela que te ensina a ser traído, abandonado, e ainda assim continuar o quê? Amando o amigo. Aleluia, irmão. Amém, irmão. Então Deus vai te colocar nessas amizades. Então, quando você tiver um amigo que te abandone, que tu marque com ele e ele não vá, aí tu fala assim: oh, aleluia, Jesus, glória a Deus, obrigado, porque o Senhor quer me ensinar a amá-lo, não por aquilo que eu vejo nele, mas por aquilo que eu vi no Senhor me amando. Amém, irmão? Você está entendendo? Vamos parar aqui por causa do horário. Isso aqui não é bronca não, tá? Você entende isso? Entende, Tatá? Não, é bronca não, Tatá. Não é bronca não. Porque nós fomos chamados para isso. Há um limite, irmãos. Há um limite para a iniquidade. Há um limite, você entende isso? Todas as vezes que Deus tem uma intervenção na história, é porque chega um limite da iniquidade. O dilúvio, ele veio porque a humanidade chegou no limite da iniquidade dele. Por que o cativeiro, por que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito? Por que não ficou 359? Por que não ficou 300 anos? Por que não ficou 200? Por que tinha que ser 400? Porque há um limite. 400 anos foi o limite da iniquidade. Por que Jesus veio na dispensação do tempo? A dispensação do tempo ali não é porque Roma tinha pacificado as vias.
é que tanto politicamente quanto religiosamente, o homem estava no topo da sua maldade, da sua iniquidade. E Deus intervém na história, enviando o Salvador. Como é que você acha que se dá o final dos tempos? Por aumentar o quê? A iniquidade, o amor de muita gente vai esfriando. Não é a religião vai aumentar. A religião está aumentando, irmão. Qualquer troço que tu botar aí, abre e lota. É só tu falar as palavrinhas mágicas direitinho. Só você falar isso que a gente não está falando aqui. Entendeu? Se você falar o contrário do que a gente está falando aqui, lota. Mas isso aqui não tem muita graça, não. Por aumentar a iniquidade, chega um tempo que Deus até abrevia e fala assim: por causa dos eleitos eu vou abreviar. Meu irmão, olha o mundo politicamente, olha o mundo religiosamente. Está legal? Você está assim, satisfeito com o que você está vendo aí no mundo? Você está olhando assim o mundo e vê assim: poxa, Deus, o Senhor está se agradando mesmo de nós estamos ficando assim, igualzinho Jesus. É isso que você está vendo, irmão? Meu irmão, tem um limite para a iniquidade. E eu não sei se a gente já está chegando nele. Eu não sei se a gente já está chegando nele. Mas olhando para o mundo, olhando para a vida, para onde você olha, violência, traições, religiões vazias, cultos animados por fora, mas vazios de amor, de calor, de coração, de alma, de afeto. Igrejas muito suntuosas, ricas. Os seres humanos cada vez mais preocupados consigo e com o seu próprio bem-estar, com postar coisas lá no Instagram, parecendo que está lindo, maravilhoso, a vida dele está maravilhosa, e é isso e é aquilo. Mas quando você vai conviver, você não recebe vida e não vê vida sendo transmitida. Você vai num lugar, violência, você vai no outro, violência. Você está entendendo? Está bom para tu, irmão? Se não está bom para você, imagina para aquele que nos criou para o amor, vendo tudo isso. Há um limite para a iniquidade. A última intervenção soberana, cósmica, foi o envio do Filho, que nós vimos na história. A próxima que nós veremos em termos cósmicos, não em termos singulares, regionais, isso acontece também em muitos momentos, e até pessoal. A última que nós aguardamos é a volta. Sabe quem vai voltar? Não é o Filho de Deus, não. Não é o Filho de Deus, não. Quem vai voltar é o Filho do Homem vindo nas nuvens. É o último Adão que vem buscar todos aqueles que passaram a contar os seus dias nele. Você lembra do salmista? Ensina-me a contar os meus dias, de modo que alcance um coração sábio. Ensine a conduzir a minha vida no Cristo, para que a minha vida seja contada a partir do Cristo, porque é no Cristo que há sabedoria. Ele vem buscar o último Adão. O Filho do Homem vem buscar aqueles que são semelhantes a Ele. O Filho do Homem vem buscar aqueles que são parecidos
com Ele. O Filho do Homem vem buscar uma parte de si, e uma parte de si é a sua igreja. Meu irmão, o que você anda fazendo da sua vida? O que você anda fazendo da sua vida? O que tem regido o seu coração? O que tem regido o seu coração, meu querido? Aonde está o seu coração? Tome uma decisão, meu irmão. Se alimente diariamente da árvore da vida, para que você cresça e amadureça. Ô meu irmão, você se repetirá na história, se repetirá na história, se repetirá na história, se repetirá na história, e quando você vê, vai estar lá empacando, amassando barro, sem sair do lugar. Você não deixará um caminho de exemplo para outras pessoas seguirem. Você deixará um barro amassado, como quem diz, algum animal esteve aqui rodando e não saiu do lugar. Você está entendendo? Isso não é bronca, mas é acorda, meu irmão, acorda, meu querido. Você não foi chamado para receber de Deus, você já recebeu. Agora, em nome de Jesus, entregue o que você já recebeu. Vá para a escola entregar o que você já recebeu para os seus amigos. Vá para o seu ambiente de trabalho entregar o que você já recebeu. Vá para o seu casamento, não para ter o marido ou a esposa que você queria e sonhou. Vá para o seu casamento para você entregar aquilo que você já recebeu. Vá para os seus filhos, não para você ter os filhos do seu sonho, dos seus ideais. Vá para os seus filhos para você criar os filhos do Pai, os filhos do sonho do Pai. Que em nome de Cristo Jesus, meu irmão, Deus possa ter encontrado no seu e no meu coração um lugar onde a palavra dele possa ser aninhada, crescer e se desenvolver, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos colocar em pé.